estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Eli e, como das outras vezes, estaremos aqui estudando a Palavra do Senhor. O nosso tema central, você que está nos acompanhando, se encontra o tema central Trabalhando e Orando por um Brasil Melhor. O subtema é Cidadania e Responsabilidade Social da Igreja. E nós já estamos na nossa lição de número 6, que tem por título Pensando no Céu com os Pés na Terra. O texto áureo se encontra em Jeremias capítulo 29, verso 7, que nos diz o seguinte: Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: há atitudes que promovam o bem-estar do lugar onde provisoriamente vivemos, harmonizam-se com o elevado padrão do reino de Deus. A verdade prática praticamente já resume, diz tudo o que nós queremos entender nesta lição. O autor, ele fala sobre o nosso posicionamento no lugar onde nós vivemos. O que nós temos contribuído para que haja paz naquele ambiente em que nós estamos vivendo. A igreja, ela tem um papel fundamental, que é trazer paz, trazer alegria, trazer comunhão, trazer o amor de Deus para as pessoas que estão em sua volta. E como sal da terra e como luz do mundo, este é o nosso papel. A nossa leitura bíblica está em Jeremias capítulo 29, versos 4 ao 7. Nós vamos observar esta carta escrita por Jeremias ao povo judeu, quando eles foram levados cativo para a Babilônia, e ali eles foram alcançados por um aprendizado. No momento que eles desobedeceram a Deus, no momento que eles se apostataram, né? Houve uma apostasia espiritual em relação aos mandamentos do Senhor. O que aconteceu? Eles tiveram que aprender, através do juízo de Deus, qual seria a maneira que eles deveriam de se colocar perante a sociedade. E nós temos também que ter o mesmo posicionamento e aconselhamento de Jeremias. Não nos conformarmos com este mundo. Depois que o pecado entrou no mundo, em função da desobediência, nós perdemos o direito ao paraíso, aquela vida de plena comunhão com Deus, de paz, de alegria. Foi necessário o sacrifício de Jesus para que houvesse a volta da comunhão. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz só aconteceu porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou e trouxe aliança entre o homem e Deus. Restaurou aquilo que se havia perdido, que era a comunhão. Assim mesmo era a condição do povo de Israel. Eles perderam a paz da sua terra natal, perderam a bênção do Senhor por causa da desobediência e foram viver em terras estranhas. E nessas terras eles deveriam aprender a servir a Deus como servos do Senhor, sem se conformar com a prática daquele povo em desobediência a Deus e, ao mesmo tempo, com a esperança de um dia retornar à sua terra natal.
E Deus já havia prometido, já havia uma profecia de que duraria esta servidão por 70 anos. Apesar de alguns falsos profetas, como por exemplo Ananias, um profeta mentiroso da época, hoje nós temos vários exemplos de falsas profecias que estão enganando, né, o povo com triunfalismo e muitas outras doutrinas, e nós precisamos estar em alerta para descobrir onde está a verdade de Deus. Quem realmente está falando em nome de Deus? Com que base nós estamos ouvindo esta profecia? A nossa base é exatamente a palavra. Quando você ouvir uma profecia, se ela não tiver base na palavra, nos mandamentos do Senhor, você tem que refutar esta profecia. Quando você ouvir uma profecia e ela não se cumprir, é a prova de que não era um profeta de Deus. Então, nós temos que ter este entendimento e discernimento. O povo estava precisando de um alerta, de um profeta verdadeiro. E Jeremias era um profeta verdadeiro. Jeremias era um homem de Deus. Jeremias, ele soube levar a verdadeira palavra, mesmo pagando preço por isso. Ele sofreu amargamente por levar a verdadeira mensagem de Deus. Mas nós temos que ouvir a verdade, mesmo que ela venha doer aos nossos corações. Mas precisamos entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Jeremias se colocou como o verdadeiro profeta de Deus, mostrando que os judeus poderiam viver em terras estranhas, poderiam produzir, poderiam trabalhar, poderiam ter uma vida normal, sem se contaminar com a Babilônia, que hoje para nós representa o mundo. A prática do mal, nós não podemos nos contaminar, nem nos conformarmos, né, com o pecado e toda a prática do mal. Nós vivemos como luz e vamos brilhar como luz, conforme diz a palavra de Deus. Estaremos, no decorrer deste estudo, avaliando vários tópicos e poderemos aprender muito sobre este exemplo que Jeremias deixou. Até o próximo bloco. Fique conosco.